Suiane Almeida, sou formada em Ciências Contábeis e nesse vídeo eu vou conduzir vocês no planejamento tributário, como fazer um planejamento tributário. Eu vou falar sobre alguns conceitos, algumas utilidades, algumas fases, ferramentas, listas sobre a carga tributária. Então, assim, qual é o grande objetivo do planejamento tributário, né? Então, o planejamento tributário, ele é um meio legal da redução da carga tributária, né? Então, o planejamento tributário são todas as formas lícitas que a empresa ela utiliza para reduzir a carga tributária, né? Então, assim, ela se planeja para fazer os pagamentos dos tributos, cumprindo todos os requisitos legais e evitando colocar a empresa em risco fiscal. Ou seja, ela vem ali para encontrar formas lícitas. E o planejamento tributário também, ele é um direito garantido pela Constituição Federal, é um direito da empresa, né? Ou cidadão, ele se planejar ali para o pagamento do tributo. E além de ser um direito, ele é um dever, né? É um dever se planejar para o recolhimento ali dos tributos. E são vários aspectos que estão ligados no momento de fazer o planejamento, como o contábil, o fiscal, o societário, então tudo se envolve. E o planejamento tributário, ele pode ser classificado em 3 categorias, que é o conservador, o moderado e o agressivo. Eu vou explicar um pouquinho do que é o conservador, o moderado e o agressivo. Então, vem comigo. Então, o conservador, ele se aplica o que está instituído na lei, de forma explícita, que não gere nenhuma dúvida ali, que não gere nenhuma margem de dúvidas. Então, ele segue à risca ali o que está na lei. Já o moderado, ele analisa com maior cuidado a legislação. Então, é uma análise mais detalhada, né? Começa no sistema tributário nacional, desce para o código tributário, se for envolver tributos estaduais ou municipais, ele vai para o código do respectivo item. Então, assim, ele acompanha o posicionamento do Poder Judiciário sobre as matérias que são polêmicas. Ele não analisa ali só o que está na lei, né? Ele vai mais a fundo, ele requer um conhecimento maior. E o agressivo? O agressivo é quando, mesmo sabendo que algo é polêmico, que há interpretações diversas e que muitas vezes as autoridades fiscais têm o costume de atuar ou considerar como irregular tal determinação da ação, eu ainda assim eu faço, né? Mas assim, faço pautado numa análise que eu fiz, num conhecimento, que eu tô seguro que o Código Tributário e a Constituição Federal apoia, né? Ou coaduna com o meu posicionamento. É um planejamento muito arriscado e é importante, assim, estar seguro. E existem, assim, 2 lados que precisam ser analisados, né? O primeiro lado é o lado do legislador. De que forma que aquele legislador ele olha ali para aquele planejamento. E o segundo é a visão. Qual é a visão do contribuinte? Né? O legislador, ele vai sempre procurar eliminar as possibilidades que surgem de reduzir a carga tributária, né? Mas mesmo assim, sempre acaba ficando alguma brecha, né, de alternativa, de uma carga tributária menor. Então o contribuinte ele fica ali procurando a melhor alternativa, né, a que mais vai ser benéfica. Então, se o legislador ele percebe que ele percebe ali alguma falha, né, alguma coisa que ele não tinha pensado antes, então ele vai e muda essa legislação. Por isso que a legislação ela está sempre mudando. Não existe ali, vai ser para sempre esse regime tributário. Então, eu vou falar algumas formas simples aqui que nós temos quando a gente vai fazer um planejamento tributário que a gente deve olhar.
Por exemplo, evitar a incidência do fato gerador do tributo. Então, como empresas que ao invés de efetuar pagamentos de prolabore dos sócios, isso tem muito encargos, então passa esses recursos de forma de distribuição de lucros, que assim reduz bastante a carga tributária, né? Um outro exemplo também é verificar se vale a pena estar na declaração simplificada, né, do IR, ou se vale a pena ir para a declaração completa, que aproveita ali os créditos e tudo mais. Também é uma opção retardar o pagamento de tributos, né? Por exemplo, sem ocorrência de multas. Ao invés de emitir a nota ali no dia 31, que tal emitir a nota ali no dia 1º? Então, tem coisas assim que podem ser analisadas, que podem fazer aí uma redução da carga de forma lícita, tá? O planejamento tributário, ele é muito complexo, então ele vai muito além. Então, nesse vídeo, eu vou te dar só um norte do que é o planejamento tributário e eu vou te dar 7 formas aqui de planejamento tributário. A primeira opção, né, a primeira forma que eu vou te dar aqui de planejamento tributário é fazer um levantamento do histórico da empresa, né, identificando a origem de todas as transações efetuadas e escolher a ação menos onerosa para fatos futuros. O que isso quer dizer? Por exemplo, você pega ali o balancete da empresa e elenca todos os seus tributos, né, que a sua empresa paga. Então você vai analisar, por exemplo, o último ano ali, quais são os impostos que a sua empresa está pagando. É interessante que você coloque de uma forma decrescente, né? Por exemplo, você bota em cima os tributos que representam a carga tributária mais alta e vai descendo. Por exemplo, ICMS, IPI, imposto sobre a folha e etc. E assim por diante. Você também pode fazer, em cima disso, dados estatísticos, como por exemplo, qual o tempo, qual a atenção necessária que você tem que dar para cada imposto. Então é bem interessante essa primeira forma aí de planejamento tributário. A segunda é verificar a ocorrência de todos os fatos geradores dos tributos pagos e analisar se houve cobrança indevida ou recolhimento maior. Então, por exemplo, verificar se não houve erros de interpretação, né? E erro de interpretação acontece bastante, então é muito importante fazer essa análise. A terceira forma que eu trago aqui para vocês é verificar se houve ação fiscal sobre fatos geradores decaídos, pois os créditos constituídos após 5 anos são indevidos. E a quarta forma é analisar anualmente qual a melhor forma de tributação do imposto de renda, da contribuição sobre o lucro, né, calculando de forma real ou presumida se a empresa pagará menos tributos. Por exemplo, as escolhas do regime. Sempre todo ano você tem que fazer ali aquela análise se é melhor você ir para o presumido ou se é melhor você ir para o lucro real. Claro que sempre de forma lícita, tá? O segundo ponto que eu trago aqui, o quinto ponto que eu trago aqui para vocês é levantar o montante dos tributos pagos nos últimos 5 anos, para identificar se existem créditos fiscais não aproveitados pela empresa, né? Por exemplo, se não foram aproveitados, será que tem como aproveitar esses créditos? Então, essa é uma análise que tem que ser feita também. A sexta forma que eu trago aqui para vocês é analisar os casos de incentivos fiscais existentes, tais como isenções, reduções, alíquotas e etc. Esses benefícios, eles podem mudar a forma ali como você opera a sua empresa. Então, é muito importante você entender se você tem algum benefício, tá? Então, é bom ficar atento a esses detalhes. E a sétima forma que eu trago aqui para vocês é analisar qual a forma de aproveitamento dos créditos existentes. Então, você viu lá que você tem um crédito. Então, como que eu vou fazer esse aproveitamento? Então, vamos supor que você conseguiu identificar créditos, mas você tem 2 opções. Talvez compensar esses créditos, né, com outros tributos ou solicitar restituição desses tributos. Então, qual situação que a sua empresa ela vai se encaixar aí, né?
Então você precisa também fazer essa análise. Então aqui eu trouxe 7 pontos para vocês, né? A gente viu aqui 7 pontos que pode ajudar você aí no caminho para um bom planejamento tributário, né? Então é necessário que ao fazer o planejamento tributário você faça uma análise histórica. Tem que ser uma análise histórica, né? Iniciando ali no último 5 anos, né? Os 5 anos, as possibilidades de créditos, quais são os erros, né? Os benefícios, e também analisar até as atividades ali da empresa. E também quero falar aqui de algumas ferramentas que você tem que saber, que você precisa começar ali pela legislação tributária, né? Descer ali para o documento fiscal, documento contábil da empresa, né? Analisar os livros contábeis e fiscais da empresa também. E verificar ali a guia de recolhimento, as declarações de rendimento e assim por diante. E também, quando você for fazer esse planejamento tributário, você tem que ter alguns conhecimentos, né, que são exigidos. Quais conhecimentos são esses? Primeiro, você tem que ter conhecimento contábil, né? Você tem que ter conhecimento jurídico, você tem que estar se familiarizado ali com a legislação e você tem que ter conhecimento de informática, que é fundamental hoje. Então, esses são os passos aí para você fazer um bom planejamento tributário.